Boa tarde, pessoal. Vamos falar sobre a rede ASI, que pertence às redes de sensores. A gente vai ver as características técnicas, vai ver as limitações, vai ver as utilidades, configurações a respeito. Tá ok? Então, a rede é uma rede de sensores, tá? Ela é compreendida entre o mais baixo nível das redes aí, industrial, tá? Que são as redes de sensores. Eles estão na base aí do sistema de automação e são projetados para ser também mais baratos possível, considerando que a gente vai necessitar de muitas entradas e saídas aí, tá certo? Os sensores eles vão enviar dados básicos aí para o sistema de controle, com a posição de objeto, propriedades físicas, né, como medida de temperatura, pressão e outras variáveis aí físicas. O órgão que regulamenta, né, tem um link aí abaixo, tá? asinterface.net é um órgão não governamental, tá certo? Que não é proprietário, tá certo? Você, como usuário, pode fazer parte do grupo, né? Membro do grupo aí, como universidades, como os principais participantes são os fabricantes, né? Mas assim, qualquer instituição e qualquer pessoa física pode participar como membro da rede ASI, tá ok? Depois mais tarde vocês podem entrar lá para ver algumas informações a mais aí, tá certo? Então, como eu falei para vocês, né? A gente está no nível mais baixo, que é o nível de sensores, então é o nível rede de sensores, que a gente chama de sensor bus, tá certo? É o nível dos atuadores e sensores, e é esse tipo de rede que a gente vai verificar hoje aí. O mecanismo aí de funcionamento vai variar, né, de acordo com a precisão e confiabilidade desejada, tá? Então, desde um sensor mais simples aí, um sensor de fim de curso, tá? Mecânico, tá certo? Passando por diversos aí tipos de sensores, tá ok? Pode ser utilizado também para válvulas de controle, né? Estado totalmente aberto, totalmente fechado aí. Quando usada com PLC, né? Cada fim de curso tipicamente vai requerer dois fios, né, para conexão, tá certo? A um cartão de entrada digital. Essa informação aí é tipicamente formada como um bit, né, um processador do CLP. Então a gente pode encontrar outras tecnologias de construção de sensores, como fotocélulas, sensores magnéticos, indutivos e capacitivos. Então a gente vai ter uma faixa grande de tipos diferentes de sensores que podem ser acoplados a essa rede ASI. Essa rede de sensores são projetados para reduzir a fiação ponto a ponto, senão eu precisaria de um par de fios para cada tipo de sensor, né? Então a ideia aí é com barramento, né, eu conseguir reduzir a quantidade de fiação, né? O primeiro ganho que eu teria a respeito. Certo? Isso pode ser feito de duas formas, né? Colocando um driver de rede dentro do sensor ou atuador, ou trazendo a interface de entrada e saída, tá, mais perto do sensor ou atuador, fazendo com que as conexões fiquem bastante curtas. A gente vai ver mais para frente os elementos que podem, que são interligados, né, são conectados nessa rede. Tá? Então, basicamente, a gente teria a configuração aqui, tá? Eu vou ter um elemento principal, né, um PLC interligando essas redes aí, né? Eu vou ter vários sensores e atuadores aqui, tá? E os elementos, tá? Que são os módulos ASI, que vão fazer a conexão desses sensores e atuadores nessa rede. Então, falando, né, a respeito, né, do barramento, né, atuador sensor, né, que é a rede ASI, o acrônimo dela é atuador sensor interface, tá certo? Juntamente com outros tipos de redes, elas são soluções para implementar uma rede de sensores, tá certo? O sistema é um sistema aberto, como eu falei para você, não é proprietário. Foi desenvolvido inicialmente aí
por 11 fabricantes. Hoje tem muito mais fabricantes fabricando, né, redes padrão ASI, mas eles começaram com esses 11 aí. Tá certo? Criaram uma associação para desenvolver as especificações do protocolo. Isso a gente vai ver nos demais, nos outros tipos de redes industriais também, tá? Que normalmente eles originaram de um fabricante, um ou mais fabricantes, né, que se reuniram e fizeram um padrão de rede, desenvolveram um padrão de rede. Aí tem os membros aí, Allen Bradley, Siemens, Schneider e outros demais aí. Então, o barramento atuador sensor, né, a gente chama de rede ASI, é uma rede de sensores que trabalha detectando o estado de sensores, né, convertendo em 0 e 1 ou em uma ordem de estado, né, uma palavra de estado. Ordem de estado, então, é transmitida através da rede, né, a um dispositivo terminal chamado scanner, que é geralmente um módulo de entrada e saída instalado em um rack, tá certo? Um CLP ou um computador. O scanner vai ser responsável em transformar as words, né, de estado de cada nó da rede de sensores em um registrador no dispositivo final, no CLP. Então vai ter uma interface no CLP que vai ler todas essas informações de todos os sensores. Então, como eu falei para vocês, é um protocolo aberto para aplicações simples. É o padrão mestre-escravo, tá certo? Cada nó deve ter um chip ASI escravo, tá? Não necessariamente. Se eu tiver um sensor convencional, vou ter que ter uma interface ASI para fazer a comunicação, tá certo? Mas se o sensor já for ASI, ele já vai se comunicar direto. O tempo de varredura é 5 milissegundos, tá certo? A comunicação por telegramas tem 4 bits de informação, então é uma informação bem simples, tá certo? Os endereços são definidos pelo mestre ou por programação. Os tipos de topologia é estrela, que a gente já viu, né? Árvore ou anel. Aqui o máximo de 100 metros do dispositivo ao mestre e menos aí de 124 dispositivos de entrada e saída em 31 nós. Isso é da primeira versão, tá certo? Da versão 1.0 aí. Depois teve outras versões mais para frente que ampliaram essa capacidade aí, tá? Então hoje a gente vai estar falando de uma versão, da primeira versão de uma rede ASI, tá? Então esses valores a gente vê que eles aumentaram conforme foi desenvolvida a rede. Então, características do barramento, né? Foi desenvolvido a partir de 1992 por um consórcio de empresas alemãs, tá certo? O dispositivo mestre pode ser um CLP, tá certo? Placas de interface para PC ou ainda um gateway, né? O gateway é o tradutor aí de protocolos, tá? Para integração com outros tipos de barramentos, outras redes aí como Profibus, ViceNet e Interbus, tá certo? Então é um barramento muito simples para o usuário, mas com alta tecnologia embutida, certo? E o seu desenvolvimento para atenuar, né, a suscetibilidade a ruídos e efetuar a correção de erros. Também estão inclusos aí no barramento da rede ASI, né? Os elementos são interligados por cabo, tá certo? É um par paralelo, tá par trançado aqui, mas é um par paralelo, tá certo? Semelhante a um par trançado, tá certo? Com topologia física livre, tá certo? Depois a gente vai ver o cabeamento com os detalhes, né? O cabo possui formatos especiais para uma rápida conectorização. Então eu vou ter um padrão que eu vou fazer vamos dizer assim, um encaixe rápido aí. Tá certo? Então as topologias que a gente pode ter em estrela, tá certo? Em linha com elementos aí de switches de camada, tá certo? Eu posso ter em linha, né? Todos os dispositivos seguindo através de uma linha, e eu posso ter configuração também através de árvore. Tá? Essas são as topologias permitidas. Então, falando um pouquinho da topologia física, né? Ele vai usar um cabo de 2 condutores, não trançado, sem blindagem, que serve como link de comunicação e alimentação. Então, ele vai fazer as duas funções aí, tá certo? Esse cabeamento, para até 31 nós escravos.
certo? O único mestre vai controlar essa comunicação sobre a rede, ao qual pode ser conectada fisicamente em várias configurações, como a gente viu, né? Estrela, barramento, anel e árvore. Aqui a gente já começa a enxergar um pouquinho mais a rede, tá? Então esse barramento de 2 fios paralelos, os sensores aí, os sensores ADS, eles já vão ter uma interface, um chip aí, que ele já vai ter a inteligência para se comunicar dentro de uma rede ASI. E se eu tiver sensores convencionais, né, contatos mecânicos, sensores fotoelétricos padrão, eu vou ter que ter uma interface ASI que vai traduzir essa informação aqui do sensor e vai jogar no barramento da rede ASI, tá certo? Se eu tiver também o atuador, é a mesma coisa. Atuador ASI, ele já vai se comunicar direto com a rede. E se eu tiver um atuador convencional, tá, um relé simples lá, eu vou ter que ter fora a alimentação, né, do sistema aqui, eu vou ter uma interface ASI para os atuadores. Tá certo? Então eu posso ter uma rede mista aí, tanto de atuadores ASI, lógico, vai ser mais simples, né? Se eu estiver usando os sensores de atuadores ASI, mas eu também tenho a possibilidade de ter uma interface, tá? Para colocar sensores e atuadores convencionais. Então os módulos, aí falando sobre os tipos de nós do barramento, né, que a gente acabou de falar, eu vou ter módulos escravos disponíveis em 4 configurações. Certo? Módulos para entrada de sensores convencionais, né? Com contatos mecânicos. Eu vou ter módulos de saída para atuadores convencionais, tá certo? Que a gente viu só para utilização. Eu vou ter módulos de entrada e saída para aplicações duais, que eu vou ter os dois, tá certo? E módulos de conexão, ligação para sensores, né? Compatíveis com a ASI. E por último, eu vou ter conversores aí analógicos digitais de 12 bits. Então esses são os módulos que eu consigo plugar assim na minha rede. Então cada escravo vai ter um limite de corrente de 65 mA, tá certo? Com uma fonte aí de 30 VDC, tá certo? Se os dispositivos necessitarem mais correntes, eles vão ter que usar fontes separadas para conectar a cada dispositivo. Como eu falei para você, no próprio cabeamento que tem a sinalização, ele tem alimentação, mas tem essa limitação. Então aqui eu já entro mais no detalhe, tá? Eu entro aqui, eu tenho 2 sensores e 2 atuadores comuns. Então eu tenho um módulo ASI, né, um módulo escravo. Então eu vou poder ter 2 sensores aqui, eu posso ligar 2 sensores e 2 atuadores num dispositivo, tá? ASI escravo aqui, tá certo? Então eles vão fazer aqui o CI aqui, ASI, ele vai fazer a interface aí com esses equipamentos convencionais, tá certo? Vai fazer a conversão de sinal, tá? Sinal elétrico, e vai mandar padronizado na rede ASI. Aqui é um módulo, tá certo? Aqui a gente já começa a ver o cabo ASI, tá? A gente já começa a ver os dispositivos que eu interconecto diretamente, os quais têm interface, tá certo? Então esse aqui é um módulo de acoplamento, tá certo? Já é o aspecto físico do módulo de acoplamento. Vamos falar um pouquinho dele aí, né? Um projeto único permite que os módulos de campo sejam conectados diretamente ao barramento, mantendo a integridade da rede. Então eu consigo ligar diretamente aí esses módulos na rede, né? Conforme aqueles 4 tipos que a gente viu anteriormente. O módulo de campo é formado por uma secção superior e inferior, conectadas juntos após a inserção do cabo. Os pontos de contato é tipo vampiro, né? Ele tem um pino que ele entra, que ele insere é uma conexão rápida que ele entra no cabo, tá certo? E se conecta com o cabeamento interno, especialmente projetados, né? Eles perfuram o cabo, fornecendo acesso ao módulo, né? Do módulo ao barramento, aí, sem necessidade de seccionamento, sem necessidade de eu cortar o cabo. Então o cabo ele mantém a sua integridade, né? Não precisa descascar o cabo, nada.
Eu só plugo ele e ele se conecta. Os conectores com plugs M12 são utilizados para interfacear esses sensores aí. Aqui eu também vou ter um módulo com sensor integrado, tá? Então, como é que eu tenho aqui? Eu tenho, na realidade, ele é possível, né? Ele tem outras características, ele pode ter parametrização, de colocar valores aí, né? E diagnóstico disponíveis, tá? Então, conhecido como sensor inteligente. Eu vou ter o sensor e atuador, ou atuador, né? E eu vou ter variáveis, tá? Tanto de parâmetros quanto de diagnóstico disponíveis nessa rede aí, certo? Então, o módulo ASIC com sensor integrado, ele vai oferecer circuitos, né, altamente integrados, com baixa necessidade de espaço, bem pequenos, né, de forma que pode ser integrado em pequenos sensores ou atuadores capacitando-os a funcionarem como os dispositivos escravos ASIC, tá certo? Então eles vão fornecer aí dados sobre o estado da aplicação, como eu falei para você, parametrização e monitoramento dos escravos, né? Eles têm um grau de proteção contra poeira e umidade aí, IP67, tá certo? E tem diagnóstico do sensor, não somente do módulo, né? Então ele também faz o sensor não só do módulo quanto do próprio sensor. Os benefícios para o usuário, né? O diagnóstico completo preciso, reação flexível a todas as condições de operação, tem interoperabilidade e estrutura descentralizada, né? É sobre esse módulo aí que a gente estava comentando os dados dele aí. Então vamos lá, agora falar sobre o cabeamento, né? É um cabo, né? Normalmente amarelo, tá certo? Que ele vai ter o positivo e o negativo, e ele tem esse formato aqui. Tendo esse formato, ele faz com que eu não conecte ele de forma errada, porque ele vai se encaixar perfeitamente aí no módulo. Então não tem como eu colocar ele invertido, tá certo? Ele só tem uma maneira de ser conectado, tá certo? Então tem essa proteção contra a polaridade reversa e o cabo é autocicatrizável, né? Porque o que acontece? Você insere a própria borracha aqui, ele acaba tampando o pino que é inserido nele. Então, o formato do cabo impede a montagem com procedimento de polaridade trocada. O material isolante é projetado para recuperar a isolação após sua perfuração pelos módulos escravos. Normalmente, a informação e a energia são transmitidos pelo mesmo cabo, de cor amarela, tá certo? Para circuitos de funcionamento em condições de segurança, né, ou quando os escravos precisam de mais potência, vou precisar usar uma fonte auxiliar, tá certo? Bom, agora vamos falar sobre o protocolo em cima, né? O telegrama do mestre. Então, é a mensagem que o mestre manda na rede, né? Ele contém um mestre e até 31 escravos, né? Como a gente viu aí. Voltei a falar para vocês, na versão 1.0, tá certo? A comunicação entre o mestre e escravos acontece ciclicamente, através dos telegramas. Primeiro o mestre envia uma chamada, né, um telegrama, para um certo escravo. Por exemplo, o escravo 3, por favor, acione a saída 2 e envie o estado de seus 4 canais de dados. Tá? Então ela manda uma mensagem para o escravo 3. E assim ela sucessivamente, ele vai do escravo 1, né, até o último escravo. O escravo responde imediatamente, após um curto intervalo de tempo, né? E ele faz isso para o próximo endereço, próximo até o último endereço. Como ele é cíclico, ele volta para o primeiro escravo, tá certo? Obviamente, os endereços registrados no mestre não são relevados. Então, os endereços que não tiverem configurados nenhum equipamento, eles são pulados, tá certo? Então, se tiver o 1, o 20, o 31, ele vai ler o 1, não vai ler o 2, 3, 4, não, ele vai ler pulado, né? Os que não estão configurados, ele não vai mandar a informação. Aqui a palavra, né? A palavra é o telegrama do mestre,
tá certo? Então, eu tenho o start bit, o control bit, o endereçamento aqui, né, o do A0 ao A4. As informações aí vão ser, esse control bit aqui eu vou fazer para transferência de parâmetros ou comandos, né? Então, eu vou ter os bits de endereçamento, 5 bits para endereçamento. O I0 e I4 vão ser as informações de... são os dados, né, as informações, e depois eu tenho o check bit de paridade, né, e o end bit para terminar a informação. Então vocês podem ver que é uma informação uma mensagem bem curta, tá certo? Tem poucos campos de aplicação. Então o tempo que eu falei para vocês, para cada ciclo completo, é 5 milissegundos. Então, para uma rede de 31 escravos, incluindo uma chamada redundante, que pode acontecer se o sistema detecta um telegrama incorreto, né? Com isso pode dizer que a rede atinge aí 167 kilobits por segundo, né? Então, essa é uma referência aí de velocidade de rede. Então, a organização da comunicação do mestre é efetuada pelo próprio firmware, tá certo? Não há programação ou configuração feita pelo usuário, tá certo? Os endereços de escravos são gravados em memória não volátil, tá certo? Então eu tenho uma configuração fixa aí dos endereços dos escravos na rede. Mais algumas informações aí a respeito do telegrama do mestre, né? A interface ASI transmite esses 4 bits de dados para as entradas e saídas de cada escravo em cada ciclo. Além disso, é capaz de enviar 4 bits de parâmetros para o escravo também em cada ciclo. Como eu falei, a gente tem dados tanto para informações para dados quanto para parâmetros aí. Esses parâmetros podem ser usados para ajustar remotamente as características dos escravos inteligentes aí, com chip ASI, né, dos sensores aí com chip ASI. E apesar aí de não ser o objetivo principal desse tipo de rede, né, os módulos analógicos podem ser conectados, tá certo? Numa interface ASI. Nesse caso, tende-se a usar um software também especial, uma unidade de controle, tá certo? E o uso de sinais analógicos vai ser limitado a variáveis lentas, tá? Como temperatura e pressão, tá certo? Não é o objetivo principal, mas ela tem essa característica de ter uma comunicação de informação analógica. Vai precisar do software, tá certo? Específico dentro da unidade de controle lá. Tá certo? O telegrama do mestre consiste em 14 bits e o escravo corresponde a 7 bits. Então a resposta do escravo é menor, metade, do que a pergunta do mestre. Tá certo? E ele tem responde com 7 bits após uma pausa, né, entre cada transmissão para sincronização. Então ele tem uma sincronização, tem um intervalo aí entre o envio da informação. Então aqui a gente vai ver o telegrama do escravo, né? Ele é bem mais simples, né? Vai ter o start bit, a informação, o check bit e o end bit, tá? Bem simplesinho, bem pequena. Então mesmo a rede não tendo uma velocidade tão grande, tá? O pacote de informações aqui é muito pequeno, então eu consigo ter uma rede que atenda aí os critérios de tempo. Característica aí dos escravos, né? A confiabilidade de dados é assegurada pela verificação dos telegramas, né? E da qualidade do sinal. Então ele tem pulso negativo com o bit inicial, pulso positivo com o bit de parada, tá certo? Pulsos consecutivos devem ser alternados. Tem uma pausa de 3 microsegundos entre 2 pulsos. Aqui são todas as características técnicas, né? Comprometimento com a duração dos pulsos, comprometimento com a amplitude desses pulsos, certo? Verificação do tempo esgotado, né, do comprimento do telegrama. Ele também tem alta disponibilidade do sistema, assegurado por baixa existência de problemas, tá certo? Mesmo sobre condições adversas, né, que é o objetivo da rede industrial.
né, trabalhar sob condições adversas. E ele tem uma característica importante, é a repetição de um único telegrama em caso de falta, tá certo? Então ele repete uma única vez, não tem uma configuração para repetir 3 vezes, 5 vezes. Essa informação é falha, né? Você tem uma falha na informação. Aqui falando um pouco da modulação, né, daqueles pulsos alternados que a gente citou, né? Então, APM, né, modulação por pulsos alternados, ela apresenta a capacidade de transferir dados com altas taxas, né, assim como alto nível de integridade, tá certo? Aí ele procurou-se uma técnica, por não haver condições devido ao pequeno tamanho do telegrama, de usar técnicas avançadas, como o CRC que a gente viu, né? Então, o CRC já é uma técnica que ele faz um processamento bem mais complexo aí dos bits e tal. Então, ele acabou não usando. Então, a codificação da informação é simples e ele usa a codificação Manchester. Depois, se tiverem mais interesse, podem procurar na internet, tá certo? Como ela funciona, a gente vai mostrar aqui alguns detalhes, simplificadamente, mas quem quiser mais detalhes vai ter que dar uma pesquisadinha aí. Então, utilizando forma de onda, que é uma mistura de uma onda senoidal e uma onda quadrada, tá? Essa codificação. Então, vamos ver como é que ela trabalha aqui, certo? Então, eu vou pegar os dados aqui que eu tenho os bits, né? 0, 0, 1, 0. Então, a codificação Manchester, ela tem um pulso, né? Pulso 1 e um pulso 0 para indicar o 0, sempre 1, 0. E quando eu vou indicar o 0, 1, quando eu vou indicar o 1, eu começo com 0, 1, tá certo? Então, eu tenho sempre uma condição alternada, tá certo? Na codificação Manchester aqui. Então, praticamente eu tenho, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer 2 bits para indicar 1 bit de formação, tá certo? Então, essa codificação APM que a gente fala, ela vai ter uma versão de polaridade aí, tá? Positivas e negativas aí. Essa forma de onda, né, tem várias propriedades elétricas únicas que reduzem a banda passante necessária, né, e minimiza a reflexão comuns no sinal aí, na forma de ondas quadradas no final da linha de transmissão. Então tem alguns ganhos aí da gente usar a codificação APM, tá certo? É a codificação por pulsos alternados. A gente percebe também que a cada bit, né, tem um pulso associado durante a segunda metade do período do bit. Como eu falei para vocês, ele é dividido em duas partes. Essa propriedade é usada com uma verificação de erro ao nível de bit por todos os dispositivos. A similaridade com a codificação Manchester não é acidental, né? Aqui já visto que essa técnica tem sido usada por muitos anos para a sincronização entre transmissor e receptor, usando um único par de fios. Os pulsos de tensão também são gerados por variações de corrente na linha, utilizando uma indutância encíclica, né? Então ele usa a própria indutância lá do par do fio, né, como característica da linha, tá certo? O aumento da corrente leva a um pulso negativo e um decréscimo de corrente gera um pulso positivo na linha, tá certo? Então a própria disposição física, né, dos fios paralelos, ele gera uma indutância que normalmente não é prejudicial, ele usa como a seu favor, né, para ter essa variação alternada de tensão aí. Então, resumo das características. A cablagem, né, o cabo é simples, de baixo custo, isso é muito importante, tá certo? Eu posso colocar uma reentrada automática de escravos, tá certo? O que eu faço? Simplesmente eu conecto, né, eu plugo um módulo a mais, né, no meu cabeamento. Então essa reentrada é automática.
dados e energia num único cabo, tá? Então alimentação é informação e não vou precisar de 2 cabos, tá certo? A não ser que eu precise de dispositivos que precisam mais energia do que é necessária, do que é fornecida nesse cabo de energia aí. Eu tenho teste, tá? E diagnóstico na minha rede, tá certo? E eu tenho conectividade para outras redes, como Profibus, DeviceNet, Modbus aí. Então, o resumo das características, né? Em muitos casos, a interface ASI é um conceito mais econômico, né, para a montagem de uma rede, se há grande número de sinais binários, né, dos sensores digitais aí, a serem detectados e transmitidos. Em um levantamento de custos para uma planta, né, os custos de hardware para a operação também são considerados, tá certo? A redução de custo de hardware nem sempre é alcançada, podendo ter um leve acréscimo. Contudo, os custos de planejamento, instalação, pré-operação, documentação e serviços são substancialmente reduzidos. Então, no geral, eu tenho um ganho, tá, com a introdução de uma rede ASI em relação a um cabeamento tradicional, tá certo? Algumas ideias que reforçam o uso do ASI são dispositivos não têm de ser ligados, eles não são ligados erroneamente, tá? Não é preciso verificação, tá certo? Ampliações são facilmente feitas, tá? Adicionando escravos no cabo da rede e atualizando o programa do PLC. A instalação é simples, não necessitando de mão de obra especializada nem ferramentas especiais. Tá, ok? E por último, eu deixo para vocês um vídeo, para vocês assistirem, tá certo? Complementando as informações que foram passadas. Eu peço que vocês assistam logo após esse vídeo, né? Que complementa as informações aí. Tá ok? Então até mais então.